Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela Rojas, assessora de negócios na Digix, e eu estou aqui como facilitadora do nosso bate-papo de hoje. Bom, nós estamos começando mais um Conexão GovTech. Quem acompanha aqui sabe que nós vemos trazendo sempre assuntos de tecnologia, administração pública, e dessa vez estamos com um case de sucesso dentro do governo do Mato Grosso do Sul. Acho que vale a pena relembrar, né? Na nossa última live, nós abordamos o conceito de transformação digital, esse termo que está tão na moda, né? E aí nós falamos um pouco que dentro das organizações públicas, a transformação digital envolve novas maneiras de interagir com os cidadãos e outras partes interessadas. Especialmente em resposta a ineficiências administrativas muitas vezes, né? As maneiras pelas quais o governo e os cidadãos se relacionam estão mudando. As organizações e órgãos públicos vêm se preparando para otimizar os processos, melhorar seu desempenho através de recursos tecnológicos. O que isso quer dizer? Mais do que transformar atividades em digitais, né? É rever e melhorar processos. Então, a gente começando aqui o nosso bate-papo, aproveita que você está aí acompanhando a gente, já envia o link para colegas, gestores, quem você acha que deve se interessar por esse assunto. Nós estamos no YouTube, no canal Soluções Digix, e abriremos para perguntas e dicas aqui no final. Você pode interagir conosco através do chat aqui, pode enviar de onde você está assistindo, se você tem alguma pergunta, alguma consideração, se você concorda ou discorda com alguns tópicos que a gente vai trazer aqui. E eu preciso contar para vocês que agora a Digix está trazendo uma super novidade, tá? Os nossos encontros poderão ser consumidos também em formato de podcast através do nosso canal Conexão GovTech no Spotify. Então, se você ainda não acompanha, corre lá, acompanha a gente por lá também. Bom, para esse nosso bate-papo de hoje, está conosco aqui o nosso gestor comercial na Digix, o Diego Ferreira. Ele que é formado em economia, é especialista em inteligência comercial, cofundador da plataforma de educação financeira Torrico, tem uma vasta experiência já fornecendo soluções tecnológicas para o setor público, e ele está sempre aqui junto com a gente trazendo essa visão, né, de dentro e de fora do setor público. Obrigada, Diego, pela sua presença. Uma boa reunião aí para nós. Bom dia a todos, pessoal. Vamos que vamos. Bom, e aí nós temos mais dois convidados aqui. Eles representam a Superintendência de Gestão da Informação do Mato Grosso do Sul, a SGI. Eu vou apresentar cada um deles aqui para vocês. Primeiro, nós temos o Sandro Freire Chacha, ele que é funcionário público estadual do governo do Mato Grosso do Sul já há mais de 23 anos. Hoje é o coordenador de Sistema de Informação e Conteúdo da SGI e é um dos representantes do Estado no Grupo de Transformação Digital Nacional, que é o GTD-Gov. Obrigado, Sandro, por mais uma vez estar aqui com a gente. É um prazer sempre estar aqui, podendo contribuir com o Estado do Mato Grosso do Sul e apresentando o que a gente tem de melhor e ajudar a sociedade sul-mato-grossense sempre estar, vamos falar assim, com as melhores soluções, né? Maravilha. Bom, nós temos aqui hoje também o Gustavo Nantes Gualberto, ele que é assessor técnico da Cefaz MS, atua na área de tecnologia há mais de 2 décadas também, os meninos têm um currículo aí grande, é especialista nas áreas de governança e gerenciamento de serviços de TI. Muito obrigada, Gustavo, seja bem-vindo aqui à nossa conversa de hoje. Obrigado pelo convite. Assim como o Sandro disse, a gente está aqui para servir, né? O governo do estado tem que criar as melhores soluções dentro do possível e a gente tem certeza que a transformação digital é uma das prioridades aí do governo do estado. Obrigado. Maravilha. Desde já, nós agradecemos muito a participação de vocês e vamos continuando aqui, então, nosso bate-papo de hoje. Bom, a SGI, acho que vale a pena a gente trazer aqui, né? É uma superintendência diretamente ligada ao governo, né, do Mato Grosso do Sul, com o objetivo de trazer melhorias para a infraestrutura da administração pública, a fim de reduzir custos, desburocratizar processos e facilitar o acesso do cidadão às informações e serviços ofertados pelo Estado, né? A SGI promove provê informação através de tecnologia moderna e atualizada para todo o governo, né, do Mato Grosso do Sul, como referência nacional em indicadores de resultados em gestão de TI. Então, agora a gente quer falar um pouco, né, chegou o momento da gente falar
como todo esse trabalho, né, vem contribuindo para obter, para, de fato, efetivar essa transformação digital e como isso pode ser percebido pelo servidor e, consequentemente, pelo cidadão sul-mato-grossense também, né? Então, eu vou começar aqui pedindo para o Gustavo e para o Sandro contar um pouquinho desse caminho, dessa transformação digital até aqui, né? Qual foi o pontapé inicial? Qual foi o start dessa transformação? Foi a pandemia? Foi antes da pandemia, vocês já vinham trabalhando para fazer essa transformar nesses processos, essas atividades em formato digital? Conta um pouquinho para nós, por favor. Bom, Gabriela, eu vou dizer para você que as ações de transformação digital, apesar de ser um tema novo, né, ser um termo que entrou na moda recentemente, a transformação digital ela vem acontecendo gradativamente, né? Isso não só aqui no governo do Mato Grosso do Sul, né? O poder público em geral, ele vem atuando na pauta da transformação digital há muitos anos. Então, assim, como que funcionava a transformação digital, né? Os processos, eles precisam ser transformados para ser atendidos através da internet, através dos meios de comunicação, usando de tecnologia para ser atendido. Mas isso era feito de uma forma muito sem integração. Então, o Detran tinha, um exemplo, o Detran tinha soluções dele, a Junta Comercial tem as dela, a Secretaria de Fazenda tem as soluções dela, e não havia uma integração, não havia um projeto de governo, um projeto de Estado para se transformar o atendimento do cidadão de maneira digital. Então, era tudo muito descoordenado. Então, quando surgiu, né, quando veio o advento da transformação digital, o governo começou a rever esses conceitos. Olha, isso precisa ser um programa de governo, isso precisa estar dentro da agenda da direção, da alta cúpula de governo, porque não pode ser mais uma ação descoordenada. Eu não posso ter um processo rodando dentro de uma autarquia digital, mas em outra autarquia ou em outra entidade, esse processo bem parecido, bem semelhante, às vezes é completamente manual, completamente não automatizado. Então, o governo vem atuando com transformação digital há muitos anos, mas o que a gente percebeu é que com a transformação digital, isso ganhou um gás, isso se tornou pauta estratégica de governo. Então, não é algo que começou com a pandemia, né? E aí, a gente conseguiu evoluir, né, com o passar dos anos, a gente tem trabalhado para que a transformação digital passe a ser algo constante dentro do governo, porque ele é um processo, né? A transformação ela não é algo que acontece do dia para a noite, também não é algo que você chega num patamar onde diz eu não tenho mais o que fazer, né? A tecnologia vai evoluindo e a transformação vai evoluindo junto. Então o governo começou assim, começou pegando ações pontuais, né, atuando na transformação digital, mas em ações pontuais, e agora a gente tem atuado de forma coordenada. O que eu posso acrescentar no que o Gustavo falou, com efeito, né, infelizmente, da pandemia, ela acelerou a transformação digital, né, essa questão do isolamento social que todos tínhamos que fazer. Então, a solução para que o Estado não parasse, a sociedade não parasse, foi realmente aplicar e acelerar essa transformação digital que já vinha ocorrendo. Indo diretamente na tua pergunta, onde ela iniciou, eu vou colocar, Sandro, né, particularmente, eu identifico que uma grande mudança, uma grande quebra de paradigma para mim e para a sociedade foi no advento da nota fiscal eletrônica, porque existia um paradigma muito grande do papel, né, e quando eu participei lá atrás desse início da nota fiscal eletrônica, muito tempo atrás, existia realmente uma resistência da sociedade, de alguns grandes empresários com o advento da nota fiscal eletrônica. E com a implantação da nota fiscal eletrônica, provando que era possível realmente quebrar aquele paradigma e mostrar que ela era mais eficaz, que ela dava uma celeridade muito maior no processo todo, para mim isso aí abriu as portas para várias transformações digitais que a gente vem ocorrendo a nível de país. E só para finalizar, eu ouvi uma frase semana passada, eu achei muito interessante, transformação digital, 99%, como o Gustavo até colocou, é transformação. O que quer dizer isso? É processo, é mudança do processo. É os gestores quebrar os paradigmas e mudar os processos que aí existem, às vezes um pouco burocrático, muito burocrático, facilitar. E 1% é o digital.
1% é nós implantarmos aquela melhora naquele processo de uma forma digital, onde o cidadão ele pode fazer, né, realmente a verdadeira transformação digital, onde ele pode fazer do início ao fim toda a solicitação dele. É o autoatendimento. Maravilha. Eu vou até entrar, vou dificultar um pouquinho para vocês aí daqui um pouquinho, nessa pergunta até sobre digitalizar atividades ou transformar, né? Mas isso a gente vai falar daqui um pouquinho. Eu acho que vocês citaram uma coisa que é bem interessante, que assim, não é uma mágica, né? Não é, eu vou apertar um botão aqui e vai digitalizar, transformar tudo, é um processo, né? E aí eu queria até pedir a contribuição do Diego também, com essa visão dentro e fora, assim, né? Ele que entende tanto do setor público e tem acompanhado, né, como que a iniciativa privada vem auxiliando também. Diego, tem algum ponto que você considera que normalmente, assim, é o limite para que comecem, olhem essa transformação digital com urgência, vamos dizer assim, né? Você que vem acompanhando aí desde antes da pandemia, como que você encara o início dessas transformações aí? Eu vejo e friso de novo o que eu falei em, acho que 2 lives passadas, que acho que pensando em transformação digital 1.0, ele tem que ser uma base de uma infraestrutura muito boa, porque não adianta você querer também implantar uma nota fiscal eletrônica se você não vai ter uma infraestrutura boa. Então a gente viu o caso de alguns estados que não tinha internet em muitos lugares, em algumas prefeituras. Como que você vai fazer essa comunicação com todo mundo parado, né? Não há transformação digital nenhuma porque não tem-se uma infraestrutura boa. Então, eu acho que, pelo nosso país, pelo tamanho que ele é, sendo continental, a primeira coisa é uma infraestrutura muito boa. A partir daí, a gente consegue pensar no serviço. É lógico, o Mato Grosso do Sul já está muito à frente dessa parte de infraestrutura. A gente já tem uma infraestrutura sólida. Não nem passa mais na nossa cabeça, porque há muitos anos isso já foi vivido. Mas esse 1.0, digamos assim, da transformação do governo, é uma infraestrutura muito sólida e boa para poder ofertar os serviços até a população. Legal. E aí a gente vê que assim, o Mato Grosso do Sul é um estado, como o Diego até falou aí, né, da federação com um dos maiores desempenhos na área de transformação digital do país, né, conforme uma pesquisa recente feita pelo próprio GTD.gov, o grupo de transformação digital, né, dos estados EDF. E aí eu queria ouvir, Sandro e Gustavo, de que forma vocês veem que todo esse trabalho, né, que vocês vêm fazendo aí em conjunto tem contribuído para esse reconhecimento, né? O Mato Grosso do Sul, vamos dizer assim, está bem visto, né, do ponto de vista da transformação digital, e todo esse trabalho aí, talvez ali desde a nota fiscal eletrônica, ou talvez até antes, né, que vocês vêm trabalhando nisso já há tanto tempo, como que tudo isso vem contribuindo para esse reconhecimento? Gabriela, o Mato Grosso do Sul ele tem sido bastante inovador e bastante pioneiro na implantação de soluções, né? A gente tem tido esse reconhecimento junto aos outros estados, principalmente porque a gente atua bastante focado no GTD, né? O Grupo de Transformação Digital, e a gente tem recebido esse feedback positivo dos demais parceiros aí dos outros estados, né? Nas áreas de tecnologia, nas áreas de processo de negócio. Uma das questões que a gente percebe que fez grande diferença é a nossa atuação direta no GTD. A gente atua fortemente baseado na ideia de compartilhar informações com os outros estados, conhecer o que eles têm de inovador, de vanguarda na área de tecnologia, e a gente conseguir fazer parcerias, tanto para conhecer soluções. A gente utiliza de outros grupos também, não só o GTD. O Sandro é nosso representante aqui na SGI, na ABEP-TIC, que é a Associação das Empresas de Tecnologia do Estado. Então, a gente consegue integrar ações entre vários estados e o governo federal. A gente tem um bom relacionamento com o governo federal. Então, essa troca de experiência e de tecnologia fez com que a gente conseguisse saltar muito rapidamente de um patamar de um estado reativo, um estado baseado aí em tecnologias obsoletas ou defasadas, para um nível muito bom de transformação digital. A gente sabe que o caminho é muito longo ainda, tem muita coisa para ser feita, mas eu posso dizer que esses últimos 2, 3 anos, o ganho foi muito grande. Isso que chamou a atenção dentro do cenário nacional.
O Mato Grosso do Sul conseguiu saltar das últimas posições e está conseguindo ganhar espaço muito rápido dentro da transformação digital. Então, isso fez muita diferença. E muito disso também vem de algumas soluções que a gente lançou nos últimos anos, né? O MS Digital, ele foi uma solução aí, o Sandro, ele é o pai dessa solução, né? Ele que capitaneou muita coisa dentro do MS Digital, mas ele foi um divisor de águas dentro do Estado. A partir do momento que a gente lançou um aplicativo onde a gente integrou vários serviços públicos e logo depois veio a pandemia e onde o aplicativo já estava pronto, consolidado e rodando vários serviços onde o cidadão não precisava mais se deslocar até a repartição pública, isso fez grande diferença dentro da imagem do Estado do Mato Grosso do Sul frente à transformação digital. Então, essa integração contra os estados, com o lançamento dessas tecnologias, né, nos últimos anos, e essa melhora do nosso patamar em transformação nas últimas pesquisas, é que fez com que a gente se tornasse referência dentro desse processo. Eu posso acrescentar, como a própria Gabriela colocou no começo, né, colocando o que vem a ser a SGI, eu digo que hoje nós somos o maior polo tecnológico do território do estado de Mato Grosso do Sul. Né? Hoje nós temos, em média, 300 colaboradores focados em tecnologia. E eu coloco para você que são grandes colaboradores, pessoas com alto potencial técnico, com capacidade, com empenho, com compromisso e com responsabilidade para realmente fazer o melhor e entregar o melhor ao cidadão. E todos nós sabemos que estamos aqui para atender a sociedade, que é o nosso objetivo. E essa transformação que vem acontecendo, que a SGI participa ativamente, com certeza essas reuniões que a gente faz parte a nível nacional, pegando experiência de outros estados, porque a gente percebe que as dores dos estados elas são as mesmas. Então, quando a gente se reúne, onde a gente troca ideia e consegue encontrar soluções, né, para realmente atender a expectativa e a necessidade da sociedade, isso é muito interessante, a gente traz para o nosso estado. E os gestores desses processos também abraçam essa solução para que isso seja viabilizado. Como eu coloquei, nós somos a parte final desse processo, toda essa transformação digital. A gente precisa, primeiramente, que os gestores do processo abracem, que eles comprem essa causa e realmente isso vem acontecendo. Ou seja, esse movimento do Estado, do governo de Mato Grosso do Sul, realmente trazer e implantar soluções eficazes à sociedade, ela vem acontecendo de um movimento coordenado, como o Gustavo já falou anteriormente, né, a nível de governo, para que isso ocorra. Então, isso é importante, porque não adianta só um pedaço desse todo trabalhar. Ele tem que trabalhar em conjunto para poder realmente ter um resultado eficaz. Então, graças a todo esse trabalho em conjunto que a gente vem melhorando. E a gente, como você colocou, do ano passado para este ano, nós somos o 5º estado com melhor desempenho em crescimento e transformação digital. E nós estamos buscando a gente melhorar mais ainda esse nosso índice, ano que vem melhor e melhor, porque essa busca, ela ela tem que ocorrer todos os dias, né? A gente tem que amanhecer todo dia falando que a gente tem muito que melhorar. E é isso. Acho que tudo isso vem acrescentar e fazer com que a gente consiga esses melhores desempenhos. Com certeza, e dá até um orgulho de ver, assim, né? Um estado que normalmente é tão famoso pelo agronegócio, né? A gente vê a tecnologia se despontando, e eu acho que até vocês falaram uma coisa que fortalece bastante esse momento que a gente está propondo aqui, né? Que é a troca de experiência, né? Porque muitas vezes o outro estado ou outro órgão, né, está passando a mesma coisa que um outro já passou, que já aprendeu. Às vezes teve resultados não tão bons, mas aprendeu o que não fazer também, né? E isso é legal, às vezes, de falar. Então, a nossa proposta aqui até do Conexão GovTech é justamente trazer isso, né? Então, pessoas que têm passado aí desafios, e eu vou até jogar a bola aqui para o Diego trazer para nós. Diego, como que você vê a iniciativa privada podendo apoiar, né, nessa evolução dentro do setor público, né, da administração pública? Bom, a primeira coisa, eu acredito que é entender realmente o cenário, né? Cada governo, cada prefeitura, cada órgão acaba tendo um cenário muito específico. E eu vejo, às vezes, muitas empresas tentando alocar alguns produtos de prateleira, digamos assim, que deu certo em algum órgão, deu certo em outra secretaria, e tenta implantar daquela mesma forma, do mesmo jeito, com o mesmo processo. E
acho que o que o Sandro falou bem no início, e que eu peguei até anotei aqui, faz todo sentido. O processo de transformação é um processo, na verdade, né? E cada secretaria, dependendo como atua, vai ter o seu processo. E quando a gente quer melhorar o processo, a gente vai ter que identificar bem esse cenário, para aí sim colocar alguma coisa que faça sentido e a gente conseguir melhorar digitalmente aquele órgão, né? Então, assim, a gente vê o caso do SEI, que acabou se perpetuando em todo o estado, e hoje tem a maioria dos órgãos reclamam que não adere realmente à necessidade, que não atende, que não encaixa como a luva. O governo do Mato Grosso do Sul até ficou tendencioso, né, a colocar também essa solução, mas eu acho que por vários caminhos, e acho que escolha de ver que não cabe como uma luva mesmo, que teria que ser feito várias adequações e muitas vezes não ia ser possível isso ser feito. Eu acho que foram linkando, fazendo essas integrações entre as secretarias para poder entregar um serviço melhor. Então, assim, resumindo, realmente conhecer esse cenário de cada órgão especificamente para aí entender esses processos para poder transformar um órgão mais automatizado, né, e não digitalizado. Excelente. E aí a gente, avançando aqui, a gente começa a pensar, né, a implantação da automatização e a tramitação de processos na administração pública tem gerado maior agilidade na secretaria, né? Tem dado um gás a mais, assim. Além disso, o que mais vocês elencam como ganhos, né? O que vocês trazem sobre ganho, além dessa automatização da tramitação? Bom, Gabriela, a automatização de processos, o primeiro ganho, assim, aquele que a gente vê realmente é a agilidade, né? Porque você não tem toda aquela tramitação física em papel, você consegue dar resposta ao cidadão de uma forma mais rápida. Aquilo que já está rodando hoje 100% automatizado, o cidadão consegue perceber a celeridade. Mas a gente tem vários outros ganhos. Primeiro, a segurança, né? Um processo eletrônico, ele é seguro, porque ele trabalha com questões de autenticidade, né? Aí, vários níveis de autenticidade estão vinculados. Então, aquele processo que precisa de uma autenticidade maior, de uma sigilosidade maior, a gente pode trabalhar com assinaturas avançadas, com assinaturas eletrônicas, com certificados digitais. Aquele processo que é um processo mais simples, ou às vezes uma consulta, um pedido de informação, você pode trabalhar com assinaturas por usuário e senha, ou então, às vezes, até informações públicas, como a gente vê hoje no portal da transparência, como a gente vê hoje no portal de dados abertos do governo. Então, assim, isso não acontece num processo não automatizado, num processo que ainda funciona de maneira manual. Você não tem esses níveis de segurança que você consegue alcançar num processo eletrônico automatizado, tá? Então, segurança e transparência são dois pilares essenciais para quem trabalha hoje processo eletrônico, né? O processo eletrônico, enquanto ele está acontecendo, eu posso consultar isso no portal de transparência, eu posso consultar esse processo na internet. Então, isso dá uma transparência e uma segurança para o cidadão de que ele está vendo aquilo acontecer. Isso acontece nos processos de compra do Estado, nos de contratação, nas questões de finanças, orçamentos. Então, assim, o processo eletrônico ele te dá essa oportunidade que um processo físico não dá, né? Então, trazendo aí para o passado, para o cidadão ter acesso à informação de quanto o Estado gastou para adquirir determinado produto, ele teria que ir até a repartição, ir até a secretaria, solicitar vistas a esse processo, folhear lá volumes e volumes de processo. Então, isso você não tem mais isso com relação aos processos eletrônicos, né? Além disso, a economia em si, porque muita coisa consegue ser prestada para o cidadão sem a intervenção do servidor, né? Então, se eu tenho um processo eletrônico automatizado, estruturado, o cidadão, a sociedade, ela pode conectar no site do governo do estado e consultar essa informação sem que um servidor tenha que ter articulado aquilo, ter providenciado aquilo. Então, você economiza mão de obra. Essa mão de obra pode ser direcionada para atuar dentro de outras funções mais estratégicas dentro do Estado. Então, você consegue otimizar o uso da mão de obra do Estado através da automatização de processos que podem rodar
no formato de autosserviço, que a gente chama, onde o próprio cidadão pode ter acesso àquela informação, ter acesso àquele documento sem a intervenção de um servidor público ou de um colaborador. Tá? Então, esses são os principais ganhos que a gente enxerga quando a gente automatiza, digitaliza e automatiza processos ao mesmo tempo. Então, a gente tem ganhos assim substanciais em diversas áreas. E essas são as principais, na minha visão. Acrescentando o que o Gustavo colocou, eu vejo também um dos ganhos que é importante para nós, seres humanos, né, é o ganho ambiental. Né? A gente evita N árvores para ser transformada em papel. E são muitas porque a quantidade de papel que tramita no governo quando os processos são físicos é enorme, né? Então a gente tem um ganho muito grande nesse sentido. Fora o ganho de espaço físico. Imagina que você tem que arquivar todos esses processos porque existe, né, uma legislação que por um tempo X, 10, 20, 30 anos, dependendo do tipo de processo, fisicamente em um local. Tem que ser mantido aquele local, arejado, que não é coisa fácil, e depois, se é necessário, a busca daquele processo físico, naquele arquivo enorme. Você vê toda a demora nesse processo, ele é muito moroso, é muito lento, e com a transformação digital, um processo todo virtual, isso aí é um piscar dos olhos, né? Então, as vantagens são imensas, não vejo desvantagens, só vejo grandes vantagens realmente. Acho que são todas essas que o Gustavo já colocou, e mais essas que eu estou acrescentando. Tá? Acho que é isso. Com essa tramitação dessa forma, você resolve um problema daqui para frente e resolve um problema do que fica para trás também, né? Que é isso que você falou até dos arquivos, né? Que eu já vi vários, assim, realmente chega a ser insalubre muitas vezes, né? Dependendo. Fora o risco de todo o arquivo ali, né? Pode ser perdido de algumas formas. Perfeito. E eu até queria trazer aqui, vocês acham que é possível uma transformação, eu vou jogar aqui para os três, tá? É possível realizar uma transformação digital sem a tramitação de processos eletrônicos? Bom, na minha visão, sim, é possível. Com certeza existe vamos falar assim, N caminhos, né, para a transformação digital, ou seja, N serviços. E um dos serviços é a virtualização de processo. Mas é possível a gente fazer transformação digital sem a virtualização de processo. Na minha concepção, sim. Mas eu coloco que é vou falar um dos mais importantes, mas é uma das grandes transformações digitais em qualquer governo é a virtualização do processo. Não tenha sombra de dúvidas, né? É um impacto muito grande, tanto interno para o governo como externo para a sociedade. Agora, mas é possível, respondendo a sua pergunta especificamente, é possível sim, temos um N outros serviços que são possíveis a gente transformá-lo e a gente vai ajudar e vai fazer com que a sociedade tenha essa melhora aí. Agregando ao que o Sandro falou, a gente percebe assim, você pode até começar uma transformação digital transformando processos estruturados de maneira presencial em maneira online, vamos dizer. Você tira o encargo do cidadão de ter que ir até a entidade, o órgão, a repartição pública. Mas ela vai ficar pendente, vai ficar uma lacuna, porque depois isso tudo vai ter que tramitar para o papel. Então, assim, vai ser uma transformação, mas ela não é uma transformação real, completa, né? Eu acho que é fundamental você ter a virtualização de processos, a automatização de processos, porque aí sim você vai ter um processo 100% digital, um governo que está trabalhando no conceito de governo digital. Você fazer a transformação digital sem você fazer a virtualização de processos, a gente enxerga que daria para começar, mas chega uma hora que você vai encontrar um entrave. Isso, eu já tenho discutido isso bastante com o Sandro, porque em alguns órgãos aqui do governo do estado, a automatização de processo está acontecendo de uma maneira mais lenta. Mas, ao mesmo tempo, os portais já estão sendo adequados para atender o cidadão. Então, você começa por um caminho diferente. Né? E ou em outros órgãos, e isso que é legal aqui no governo, porque a gente percebe que cada cliente da SGI atua de uma forma diferente e tem um cenário diferente. Então, em alguns clientes que a gente já atende aqui, algumas secretarias, já estão mais avançadas na automatização de processos. Então, isso torna mais rápido você fornecer serviços ao cidadão através das plataformas digitais. Então, assim,
são cenários diferentes, mas que invariavelmente chega uma hora em que a automatização de processos ela é essencial. Então, ela pode começar de uma forma diferente, sem estar automatizado, pode até começar porque o governo precisa, às vezes, dar um passo e não pode ficar aguardando, às vezes, um processo de automatização que, às vezes, pode levar mais tempo, até por conta da maturidade daquele determinado órgão. Mas, invariavelmente, ele vai ter que acontecer em algum momento. Eu vou até complementar, eu concordo bastante com o que o Gustavo falou. Eu acredito que é muito difícil acontecer realmente uma transformação digital sem ter os processos eletrônicos, né? E eu vou trazer até um caso que aconteceu comigo agora, recente, e que todos nós, geralmente, vamos passar, não passamos, mas podemos passar ainda, que é a emissão de um passaporte. Imagina você emitir um passaporte se não fosse com agendamento eletrônico, você não saber a fila que você vai enfrentar, quando que você vai receber aquele documento, se você tem alguma viagem, quanto tempo aquilo vai demorar digitalmente. Isso tem que estar integrado entre todos os governos, digamos assim, porque teu passaporte tem que ser válido em outro país. Imagina a loucura como que não era isso antigamente. Eu acho que pela evolução, né, todo mundo já está mais acostumado. E no Brasil mesmo é muito fácil hoje a gente emitir um passaporte. Como eu tive que emitir com a minha filha, eu tive um pouco de dor de cabeça, eu acho que por conta da pandemia teve alguns problemas, mas se não fosse eletronicamente, eu nem sei como que isso ia ser resolvido, né? Então, acredito que o passo mesmo para a transformação digital, esses processos eletrônicos são realmente essenciais. Só para complementar, então, essa fala do Diego, até porque o exemplo que ele deu é fantástico, né? A ideia do passaporte. Ele é um processo que apesar dele estar hoje de maneira eletrônica, né, Diego, a gente hoje consegue fazer à distância pelo site da Polícia Federal, ou seja, começa todo o processo, ele ainda existe espaço para ser mais digital, porque o documento no final ele é físico, impresso em papel e controlado. Então, assim, não é igual hoje o documento da CRLV, né, o documento de licenciamento de veículo, que hoje ele já é um processo digital, porque ele sai lá o documento impresso com o QR Code. Então, ainda há espaço para se automatizar e para se digitalizar mais esse processo da emissão de passaporte, a hora que esse documento for um documento eletrônico, como é hoje a nota fiscal eletrônica, como é hoje o CRLV. Então, assim, a gente percebe que não é um ciclo, né? Ele, na verdade, não é um ciclo, ele é um processo... Uma evolução, contínuo, né? É um processo contínuo, porque você sempre há espaço para tornar cada vez mais digital, mais automatizado o processo. Então, esse exemplo do passaporte, ele encaixa bastante dentro da ideia de que a transformação digital ela vai continuar e ela vai ser sempre demandada, não é algo que a empresa vai tocar como se fosse um projeto, entregou, acabou, já estamos digitais, né? Ele vai ter que se tornar uma questão de gerenciamento contínuo dentro da organização. Isso, e com o exemplo do passaporte, como você falou, a gente já sabe que ele está um nível anterior do que ele pode se ficar, né? Ainda depois, quando chegar nesse nível eletrônico, o que mais que depois ele pode ser desenvolvido para ficar esse processo mais automatizado ainda? Muito legal. Acho que aqui vocês trouxeram vários pontos até que vale a pena a gente frisar, né? Acho que pode-se começar uma transformação digital sem a virtualização de processos, mas invariavelmente em algum momento chega lá, né? Para que seja uma evolução realmente, né, dos trabalhos, em algum momento você vai chegar nessa virtualização dos processos, né? E acho que vocês trouxeram um ponto que é interessante também, que isso não tem talvez a gente possa dizer que não tem um ponto final, né? Aí a gente está falando até de evolução de processos, então, quando ficar bom, provavelmente vai poder ficar melhor, né? E aí a gente vai trabalhando nisso, acho que é bem interessante a gente frisar esses pontos. E pegando isso que vocês falaram, até eu queria jogar aqui um pouco para o Diego começar até, você que tem essa visão tanto da iniciativa privada quanto dentro do setor público também, Diego, e a iniciativa privada também, a gente fala muito dos órgãos públicos, né? Mas a iniciativa privada também passa por transformação digital, né? Também tem que mudar alguns processos, também começou isso em algum momento. Como que você vê essa divergência do modelo mental entre a transformação digital e a digitalização de atividades que muitas vezes já estão até defasadas, né? Muitas vezes a gente fala, vamos começar a transformação digital, beleza, vamos transformar tudo em digital. Muitas vezes precisa-se de uma revisão de processos. Como você vê essa divergência de modelo mental aí, tanto, né, na iniciativa privada quanto do setor público? Eu acho que,
pelo momento que a gente está passando de transformação digital da população como um todo, né, da evolução mesmo, e de cada vez mais as pessoas tendo esse acesso mais instantâneo a vários serviços de tecnologia, as pessoas já começaram a sentir isso, né? E isso vem melhorando bastante. Mas ainda há, tanto na iniciativa privada como no governo, muitas vezes a gente precisa automatizar, a gente precisa colocar tecnologia. E muitas vezes aquele processo que é feito da forma física, ele só é transformado para o digital. E o que agregou? O que realmente melhorou? Muitas vezes não tem nem indicador para poder mensurar. Aquilo, às vezes, está dando até um retrabalho, muitas vezes, porque você precisa de uma infraestrutura, você precisa de uma tecnologia que vá atender aquilo. E muitas vezes não é pensado nessa parte de processo, realmente de automatizar e não de digitalizar. Então, acho que são dois conceitos que muitas vezes são confundidos e que a gente tem que desmistificar. Que quando eu estou só digitalizando, eu estou pegando aquilo que existe no físico e transformando no mundo digital. Ou seja, ele não existe mais de maneira tangível. Mas quando eu estou realmente transformando, automatizando, provavelmente eu vou diminuir processos, eu vou diminuir quantidade de autorizações que seriam feitas, de cheques manuais que precisariam feitos, porque o próprio computador, com a inteligência que ele tem e que a gente dá o comando para ele, ele já vai conseguir fazer esse trabalho para a gente. Então, assim, eu vejo já uma evolução bem grande, mas que ainda acaba confundindo bastante essa questão da digitalização com a automatização. Legal. Vocês, dentro do governo mesmo, né? Vocês tratam ou tiveram que tratar essa divergência em algum momento? Na verdade, isso é um processo cultural, né? Até hoje não existe. O governo é muito grande, né, Gabriela? Então, assim, ainda se confunde muito a questão da automatização e do governo digital e da transformação digital com a mera digitalização, como o Diego citou. Então, isso tudo ainda é um processo de construção, né? As pessoas precisam de um tempo para amadurecer. E como eu disse antes, o governo é muito heterogêneo. Eu tenho entidades, secretarias maiores, onde a cultura da automatização é mais enraizada. A gente vê isso em vários processos. A educação é uma Secretaria de Educação, a gente percebe que ela está muito avançada nisso, na ideia da automatização, na ideia da transformação digital, dos processos automatizados, da entrega ao cidadão de um produto viável em plataformas digitais. E a gente tem outras estruturas onde a gente ainda está construindo esse mapa mental da automatização e desmistificando a ideia de que a mera digitalização vai resolver o problema. Então, assim, isso ainda está não é enraizado dentro do governo. A gente gostaria que já tivesse essa cultura 100% construída, onde todos os colaboradores internos, externos, terceiros, servidores, todo mundo já tivesse o conceito da automatização. Mas isso é um processo que a SGI tem apoiado. A gente utiliza das estruturas de Estado, as orientações, as capacitações, as reuniões, os eventos onde a gente sensibiliza os gestores, ou os funcionários, os colaboradores, da diferença desses conceitos. Então, isso ainda é um processo com que a gente está permeando aí, trabalhando isso, para que no futuro breve a gente já tenha a ideia de que não adianta isso, até com outras áreas de tecnologia, tá, Gabriela, do governo, né? O governo tem outras áreas de tecnologia dentro das secretarias, a gente tem trabalhado constantemente com eles para criar tirar esse paradigma e as pessoas entenderem esse conceito de automatização e de entrega de valor, né? Agregar valor aos processos prestados à sociedade, ao cidadão. Então, isso a gente está trabalhando constantemente para criar esse conceito e enraizar isso dentro da cultura organizacional do governo do Estado. Realmente é um trabalho, como se diz, cotidiano, né? Todo dia a gente convencendo, dando uma consultoria, a gente coloca assim aos nossos gestores, mostrando que não é simplesmente como o Diego falou, você pegar aquele processo da forma que existe e digitalizar ele. Não, tem que ter uma melhora nisso, tem que ter uma automação nisso, realmente tem que fazer uma transformação digital, como a gente sempre colocou, que a maior parte é o processo, não é o finalmente que é o digital. Tá? Então, é uma cultura que a gente vem trabalhando sim,
E, graças a Deus, os gestores eles vêm compreendendo que a gente tem que caminhar pela transformação digital verdadeira, porque é ali que vai buscar realmente os melhores resultados. Legal. Aí vocês voltaram até, assim, tratando um pouco de educação tecnológica, né? Para que trabalhe nesse modelo mental, cultural, né? Não é só fornecer tecnologia, transformar serviços, né? Mas você tem que educar muitas vezes, né? A população, as pessoas que vão consumir esse serviço também, porque se tiverem a melhor tecnologia, a melhor infra, o melhor software e ninguém utilizar, não vai ter os resultados esperados, né? E aí eu acho que até a gente falando um pouquinho de resultado, o Diego citou um pouquinho ali também, vocês conseguem já, em termos quantitativos, né? Indicadores de resultados, vocês já têm mensurado, vocês veem isso como algo mensurável? Sim, Gabriela, a gente já está trabalhando para poder medir o grau de transformação digital do governo, né? Dentro do GTD, essas pesquisas estão em andamento, né? A SGI ela participa ativamente dessa coleta de informações. A gente já tem alguns indicadores bem que servem para a gente visualizar em que nível o estado de Mato Grosso do Sul está perante a transformação digital. Então, a gente, através desses indicadores, a gente já percebeu um ganho expressivo nos últimos anos. A gente já tem ali os patamares ali. A gente hoje está em quinto lugar, né, no estado que mais evoluiu na transformação digital. Estamos finalizando agora os levantamentos relacionados à quantidade de serviços que a gente tem hoje, de maneira não digital e de maneira digital, para a gente ter aí o percentual e ir monitorando isso, tá? Paralelamente, o nosso grupo GTD vai lançar em breve o resultado das pesquisas, mas a gente também está trabalhando a questão da carta de serviços. A gente está trabalhando a atualização da carta de serviços do governo do estado, onde ali a gente vai colocar já na carta de serviços quais destes estão atuando de maneira digital, quais desses vão ser ainda presenciais e que vão ser ainda trabalhados para a transformação digital. Então, em breve, a gente vai estar lançando aí todos os parâmetros de indicadores, esses estão sendo só finalizados, a gente já tem alguns já sendo monitorados, mas a gente pretende lançar, sim, um painel onde mostra qual é o nível de transformação digital do Estado perante, aí, comparativamente com outros estados, mas também perante a visão que a sociedade tem disso. Né? Não adianta só a gente querer estar ali em primeiro lugar na fila ou ser mais do que os outros estados. A gente quer, na verdade, é que a sociedade perceba o Mato Grosso do Sul como um governo digital. A gente tem que ter um estado digital. Então, isso a gente está coletando e a gente pretende em breve aí ter indicadores já para divulgar aí para a sociedade como um todo. Ok? Perfeito. Acho que isso tudo aí que o Gustavo já colocou. E a gente, vocês têm alguma expectativa onde a gente vai poder ter acesso, até para o pessoal que está acompanhando, né? A gente acompanha as pesquisas pelo GTD ou tem alguma plataforma? O que vocês imaginam? São vários canais, né? A gente está trabalhando agora numa nova versão do portal da transparência do Estado, então invariavelmente boa parte dessas informações vão ter que estar lá, porque é o canal para o cidadão acompanhar, monitorar o que o Estado faz, né? É o canal da transparência, então o portal da transparência. Então ali vai ter que ter as informações, mas é claro que isso vai estar integrado com o portal de GTD, com informações de GTD, com o portal de dados abertos do Estado. Então a gente pretende, né, que o portal da transparência consolide essas informações, né? Mas ele vai estar capitaneando isso de vários locais. Inclusive, uma das soluções que a gente pretende lançar agora para o ano que vem é o login único do cidadão, é o portal de serviços do cidadão. Então, o Estado pretende, já no ano que vem, lançar uma plataforma parecida com, só em questões comparativas, parecida com o que o governo federal tem com o GovBR, onde é um login único e você acessa dali tudo que você tem de relacionamento com o Estado. Então, a nossa ideia é ter um GovBR do Mato Grosso do Sul, onde você loga com seu CPF, uma senha, e você vai, dali, acessar serviços do Detran, acessar serviços do IMASU, acessar serviços da AGEPAN,
Então, a nossa ideia é que esse portal consolide o acesso do governo do Estado, ao acesso do cidadão ao governo do Estado. E ali também ser um canal onde ele possa monitorar a transformação digital do governo. Então, a nossa ideia não apesar de ter o local central, a gente poder divulgar isso em várias plataformas. É bem legal o que o Gustavo colocou, que inclusive o Estado ele criou um grupo de trabalho específico para criar esse login único, né? Trabalhar com a assinatura avançada, que já vem a nível federal, né? A partir de 1º de julho já tem uma validade em todos os estados da assinatura avançada. Então, foi criado esse grupo de trabalho para a gente encontrar essa solução do portal único e possibilitar de ter a assinatura avançada do cidadão. Então, isso eu coloco assim que é uma porta de entrada, na minha visão. Você abre uma porta, é um canal onde o cidadão vai entrar, um canal único, e ali ele vai ter a possibilidade de encontrar todos os serviços ao qual o Estado disponibiliza ele. E o melhor, com a assinatura avançada, nós vamos ter a certeza de que o Sandro que está entrando realmente é o Sandro, porque foi colocado um certificado digital na mão do Sandro, então eu consigo, na hora que ele acessa, eu falo, ali eu tenho a garantia que é o Sandro. Então o Estado vai conseguir ser não mais só reativo, mas conseguir ser também proativo, por aquele canal encaminhar informações ao Sandro, disponibilizar informações, todo o cenário do Sandro por este canal. Se o Sandro é um servidor público, ele vai ter lá a aba de servidor público, onde coloca o bonezinho de servidor, ele vai ter as informações relacionadas a ele como servidor público. Aí tem a aba do cidadão, ele vai ter informações relacionadas como cidadão. Se ele é um empresário, um empreendedor, vai ter a aba dele como um empreendedor. Ou seja, é um único canal onde vai ter acesso a todas essas informações, ou seja, é uma facilidade. Realmente isso vai ser de grande impacto para a nossa sociedade, tá? Então isso está previsto que no ano que vem a gente consiga ter essa solução já em produção para a nossa sociedade. Excelente. Parabenizar, né, por esse trabalho, por tudo isso que ainda vem por aí, mas eu vou trazer uma pergunta que a gente gosta de trazer sempre aqui nas nossas lives. A gente vê aí, né, muitas vezes a expertise interna, né, de mão de obra, principalmente em TI, que está, assim, bem disputado o mercado agora nesse momento, né, acaba não sendo suficiente, né, para obter essa transformação, toda essa evolução que é desejável, né? Como vocês vêm tratando e preenchendo essa lacuna? Falta braço para vocês também ou é só na concorrência? Como que está essa realidade para vocês? Na verdade, mão de obra especializada é um problema, eu falo que é uma pandemia. A gente está em duas pandemias, a pandemia do coronavírus e a pandemia da falta de mão de obra, porque isso é um problema enorme dentro do Brasil como um todo, e eu acredito que até fora do Brasil, né? E por que isso está acontecendo? Eu acho que vários fatores influenciam para isso. A gente tem problemas na área de educação, a gente precisa formar profissionais, e hoje em dia isso está muito difícil. E a gente tem preenchido isso, né? Eu vou te dizer que até um outro fator para levar em consideração é a questão do serviço público em si, né? Concursos públicos têm se tornado cada vez mais difíceis de acontecer, a mão de obra está cada vez mais difícil de selecionar. A gente percebe que os estados não estão abrindo muitos concursos públicos por conta de limites da lei de responsabilidade fiscal. Tem vários fatores que influenciam na falta de mão de obra. Mas é um problema que a gente tem que contornar, porque a gente não pode simplesmente colocar isso como um empecilho para a transformação digital, que ela é essencial e ela não é um caminho sem volta. A gente precisa fazer isso, até mesmo porque se existe também esse outro lado, né? Se eu não faço a transformação digital, eu preciso de mais servidores, mas ao mesmo tempo eu preciso de servidores para viabilizar a transformação digital. Então a gente precisa contornar isso. Como que a gente tem contornado isso? Utilizando do mercado privado. O mercado privado está ali com soluções prontas, com soluções, às vezes, como o Diego mesmo disse, às vezes não encaixa como uma luva, mas a gente consegue parametrizar, customizar, adequar uma solução que já está no mercado privado para dentro do governo, e a gente consegue acelerar essa curva, entendeu? De implementação de soluções. Então, a gente tem utilizado disso, muito do conhecimento do mercado, das empresas de tecnologia que têm atuado em parceria, às vezes não só em contratos, às vezes em parceria mesmo. Olha,
você me ajuda a construir essa solução e depois a gente pode trabalhar junto, você pode comercializar, o Estado pode utilizar. Então, a gente tem que atuar também com parceria público-privada, algumas vezes. Então, assim, em alguns casos, a gente viabiliza várias dessas soluções utilizando daquilo que o mercado nos fornece. Porque a gente sabe que a mão de obra, principalmente de servidor público, ela é insuficiente hoje para isso, e a mão de obra de tecnologia pouco pior. Se as empresas privadas estão tendo dificuldade em capitanear e em reter talentos na área de tecnologia, o poder público está passando por isso também. Então, a gente precisa contornar essas dificuldades através do quê? Dessa parceria, através de contratos muito bem estruturados, através de soluções já implementadas. A ABEP, como eu disse antes, né, a Associação das Empresas de Tecnologia, e o GTD são grandes canais para a gente poder compartilhar soluções, compartilhar cases de sucesso. Então, com isso, a gente consegue diminuir essa necessidade de ficar construindo muita coisa, de ter vários programadores, vários analistas de sistemas aqui, porque a gente pega aquilo que já está formatado, aquilo que já está pronto. A Digix, no caso, também é uma parceira, porque fornece soluções, né? Então vocês sabem como que a gente atua aqui. A empresa fornece soluções para o Estado e a gente implementa soluções já formatadas por vocês. Então, a gente tem que entender que o Estado não é uma empresa de tecnologia, não é uma atividade fim do Estado desenvolver software, não é uma atividade fim do Estado fornecer hardware. O Estado tem que fornecer serviço público. Então, a gente tem que pegar aquilo que as empresas de tecnologia, que aí sim tem como finalidade produzir tecnologia, a gente tem que pegar aquilo que elas produziram de relevante, de substancial e implantar dentro do Estado. Então, é assim que a gente tem contornado hoje essa lacuna da falta de profissionais aí na área de tecnologia. Sandro? Não, realmente, o Gustavo falou, tem todo sentido. E todos nós estamos percebendo, semana passada estava uma reunião lá da ABEP, onde essa dor ela é geral, é de todos que lá estavam, que é a mão de obra. Hoje, cada dia mais, a mão de obra na área da tecnologia, já era previsto isso antes da pandemia. E com a pandemia, isso, vamos assim, piorou, ficou com um grau pior ainda do que já estava previsto. Acelerou muito mais. Por quê? Com o advento do home office hoje, a concorrência, né, do profissional de mão de obra, ele não é mais regional, local, ele já é mundial. Então, acontece, a gente tem vários exemplos de colaboradores que estão saindo, né, que trabalham em Campo Grande aqui, junto à RSG, saindo para trabalhar para uma empresa da França, do Canadá, dos Estados Unidos, e outras, né, empresas de outros lugares do país, assim como de outros estados dentro do Brasil. E isso dificultou bastante. E a gente percebe que a sociedade, de forma geral, não só a nível de governo, mas as empresas, elas sabem que hoje tecnologia é o ar para ela sobreviver. Se ela não tem tecnologia, a sobrevivência dela é quase que não existe, ela não vai conseguir sobreviver. Então, com isso, a busca de profissional de tecnologia está muito grande. E a formação vindo da academia, a formação ela é menor do que a quantidade de vagas que estão surgindo no mercado todos os meses. Então, está ficando esse déficit. Então, a gente tem que criar, a gente tem que inovar. E como o Gustavo falou, a gente busca isso junto às empresas terceirizadas, especialistas, né, em mão de obras e tecnologia, para poder fazer, poder criar, poder, junto com o Estado, entregar ao cidadão a solução tecnológica. Maravilha, é um desafio tanto, né? Com certeza. E aí, eu até queria, Diego, você que vem trabalhando aí já há tanto tempo, né? Tentando, em parceria, resolver esses problemas. Você vê que essa demanda vem crescendo, você vê que como fornecedor, né, de soluções tecnológicas, você vem conseguindo atuar em parceria e auxiliando na resolução dos problemas? Isso mudou? Mudou, e eu vejo que ainda essa lacuna, muitas vezes que a gente sente, o profissional de tecnologia. A gente tem hoje alguns cargos dentro da Digix mesmo, que são as pessoas que são responsáveis por ajudar a pensar na resolução do problema, a realmente resolver aquele problema. E muitas vezes ela não tem uma formação tecnológica de como ela vai codar aquilo ali, vai mexer no sistema, vai precisar fazer alguma alteração, digamos, via software. Mas a gente precisa de pessoas que têm a skill, a habilidade de problem solve, de resolução de problemas.
E muitas vezes, algumas empresas são contratadas e elas estão tão preocupadas com o que está escrito em contrato, que é feito tudo o que está escrito no projeto, entrega-se no final, mas no final o que foi realmente resolvido? Aquele problema apontado lá no começo foi resolvido ou não? Então, assim, eu acho que a grande questão, seja trabalhar com o governo, seja trabalhar com empresa privada, tem que se entender o cenário antes para poder resolver o problema, seja ele com tecnologia ou não, porque muitas vezes tem alguns processos que não precisam de tecnologia, o Sandro citou algumas coisas aqui, que são só melhorias de processos mesmo, e que esses profissionais hoje, que estão em carência, aí eu digo que estão em carência tanto para a gente como para o governo, que pensam em como resolver o problema e traduzir isso para mão de obra, digamos assim, tecnológica, de um desenvolvedor, de um designer, né? Então, eu acredito que hoje essa questão de entender o cenário e realmente resolver o problema não fica ligado exatamente à linha do que realmente está escrito do contrato, que por mais que tenha uma série de coisas que a gente precisa cumprir, mas é realmente conseguir resolver aquele problema que foi identificado lá no começo de um termo de referência, de um processo do governo. Legal, acho que você até entrou um pouquinho. Eu ia perguntar, e como, enquanto empresa de tecnologia, a empresa vem se preparando para atuar, né, para evoluir junto, né, nesse desafio. Pode-se entender que essa preparação foca na solução de problemas para daí encontrar a melhor arquitetura tecnológica? A gente pode olhar por essa ótica? Com certeza. Eu participei de uma reunião com uma autarquia semana passada, que não é nosso cliente, e eles já tinham um projeto todo desenvolvido. Já tinha um protótipo em Adobe, todo desenvolvido do que eles queriam fazer, de um portal que queriam criar e tal. E eu falei, vocês já testaram esse login do stakeholder que você vai pegar, do cliente aqui e de outro cliente conectando? Não. Eu falei, vocês já têm toda a ideia de como vocês vão desenvolver o produto, mas vocês não testaram nem como ele vai chegar até vocês. Então, assim, eu acredito que os testes, o protótipo, ele é ideal para fazer isso, porque é muito barato de se fazer e já para poder validar as ideias, mas testar, porque eles tinham desenvolvido todo um projeto e já queriam contratar uma empresa para desenvolver aquele projeto, mas é o que a gente está falando. Será que todo esse projeto, do jeito que está, realmente resolveria o problema? E aí a empresa ia ser contratada, ia prestar o serviço, e depois a empresa poderia até ficar sendo mal vista, digamos assim, porque não resolveu o problema que foi contratado. Mas foi o próprio órgão que já desenhou todo o projeto sem ter testado muita coisa. Então, acho que o princípio de agilidade, a gente fala bastante, de construir as pequenas partes, de qual o primeiro problema que você quer resolver, né? Não adianta a gente querer abraçar tudo, de querer resolver vários problemas, mas qual que é o primeiro problema que você quer resolver? Então, olhando na visão das empresas que estão prestando esse serviço, a primeira coisa é qual é o primeiro problema que eu vou resolver e vamos testar antes de realmente botar a mão na massa. Porque os profissionais... eu vou botar um pouquinho aqui. Os profissionais que estão em falta no mercado, a gente precisa utilizar eles da melhor forma possível, né? E não, talvez, a hora que eles desenvolverem, aquilo a gente muitas vezes jogar no lixo, porque como não foi testado, a hora que vai para a produção, se não for testado, aquilo pode ser feito por água abaixo, né? Então, resumindo, um bom teste e realmente resolver um problema de cada vez e não querer resolver vários problemas de uma vez. Excelente, né? Um grande problema depois de tanto tempo, né? Que às vezes pode até a própria solução acabar se tornando obsoleta, né? Porque você fica um tempão desenvolvendo para resolver e a realidade até muda ao longo do tempo, né? Então, essas pequenas entregas de valor que o Diego falou, acho que realmente é bastante relevante para a gente considerar, né? E a gente caminhando até aqui já para finalizar o nosso momento, eu vou pedir para vocês, se vocês, a gente gosta bastante até de pedir aqui, enquanto gestores, né, quais são as dicas, assim, né, o que você poderia dizer para, de repente, um órgão, um gestor que está assistindo a gente, que está passando por esse desafio, ou no meio de uma transformação digital, ou para iniciar a transformação digital, se você pudesse dizer assim, olha, começa por aqui porque eu já testei e deu certo, ou eu já testei o outro caminho e deu errado, eu sei que esse pode funcionar melhor. Qual dica, Sandro e Gustavo, né, cada um com a sua realidade, poderia deixar aqui para quem nos assiste?
Bom, primeiramente, aí o Sandro está na área mais técnica, eu estou mais na área de gerenciamento, governança, né? A dica que eu deixo, principalmente, é tentar descobrir aquilo que está dando certo nos seus pares, né? Não uma prefeitura, uma determinada prefeitura quer começar, venha a prefeitura de outro município, já tem uma solução, conheça como isso roda, né? Não vá simplesmente inovar por inovar ou buscar soluções que você não tem certeza se aquilo vai funcionar dentro do seu cenário. Então, a gente precisa, principalmente, de relacionamento com outros órgãos que possam estar, talvez não tão mais avançados que você, mas que uma determinada solução já está funcionando em operação e já está trazendo resultado. Então, eu acho que a gente tem que aprender a não querer andar sozinho, caminhar sozinho. Eu tenho que pegar e os meus contatos, eu tenho que conversar com outras prefeituras, a gente sabe que isso acontece, estou falando da prefeitura, mas isso vale para o governo do estado. Determinada secretaria ou determinada autarquia quer trabalhar a inovação digital, conversa, a Secretaria de Fazenda aqui, ela já tem muita coisa implantada e muita coisa ainda a implantar. Então, a gente pode trocar figurinha aqui, senta aqui com a gente vai ver qual é a dor, qual é a necessidade, qual ferramenta já está funcionando num outro par, numa outra autarquia, ou dentro da secretaria, ou dentro de outra estrutura do governo. Então, a gente tem que trabalhar esse relacionamento, porque o governo digital é isso também, né? Não adianta eu fazer o meu governo digital numa caixinha fechada. Eu preciso fazer com que os meus processos, eles são integrados, eles são interdependentes. Então, eu preciso fazer com que as minhas soluções sejam assim também. Então, não adianta eu fazer um governo digital do Mato Grosso do Sul e não pensar em integrar isso com o governo federal. O governo federal, em alguns procedimentos que a gente faz aqui no estado, eles, invariavelmente, eles precisam, em algum momento, de integração com plataformas federais. Então, por que eu não converso com o governo federal? Vejo como ele trabalha. Às vezes, eu trago para cá a solução dele. Então, a gente precisa ter essa interlocução. Eu tenho aqui clientes que já estão bem avançados. Um exemplo que a Gabriela citou era a questão da automação de processos. Eu tenho clientes bem avançados nisso. E eu tenho clientes que ainda estão começando, iniciando esse processo. Então, por que não pegar aquilo que já está enraizado e estável e trazer para dentro de um outro ambiente? Então, a gente tem que aprender a compartilhar informações. Essa é uma dica que dentro da área aqui de gerenciamento a gente tem atuado bastante forte nisso e tem dado bastante resultado. O que eu posso acrescentar, além de tudo isso que o Gustavo já colocou, o primeiro que eu vejo é o seguinte: a paixão no que você está fazendo, o brilho nos olhos, a vontade de querer fazer e acreditar naquilo que você está fazendo. Eu acho que, primeiramente, o gestor ele tem que ter essa paixão, de saber lidar com o ser humano, respeitar o ser humano e buscar a melhor alternativa para aquela solução. E para isso acontecer, ele tem que quebrar vários paradigmas, ele tem que abrir a sua cabeça para ouvir, primeiramente, todos os envolvidos. Ele tem que ouvir todos os envolvidos, ele tem que realmente ter a percepção de qual é o melhor caminho, e às vezes o caminho mais simples vai trazer uma melhor solução para ele naquele momento. E depois vamos acrescentando, vamos melhorando, não vamos buscar de início o perfeito, o ótimo. Vamos buscar a solução a qual você consegue atingir, né, no mínimo, o regular, o bom, para você aos poucos ir crescendo. Porque senão, você vai buscar sempre o ótimo, o melhor, e você às vezes não consegue implantar, você fica ali rodando atrás do seu próprio rabo. Então, é importante a pessoa ter, na minha concepção, essa percepção de saber o que é o melhor, que às vezes o simples é o melhor. E a paixão por aquilo que ela faz, que essa paixão, esse brilho nos olhos, ele envolve você como gestor, você tem que ser um líder, e o líder tem que dar o exemplo, e tem que trazer todos os seus colaboradores junto com ele e envolver com aquele mesmo brilho, com aquela mesma vontade, para realmente entregar o melhor. Tá? Abrindo aqui, só um parênteses, eu sei que estou finalizando, fazer uma propaganda bem rápida, né? Não posso deixar de fazer, como eu estou dizendo, da paixão, e a gente como gestor tem paixão e tem vários filhos, né? Um dos nossos filhos, os filhos do Estado de Mato Grosso do Sul, da SGI, é o MS Digital, onde ele proporciona ao cidadão N serviços, mais de 83 serviços voltados ao cidadão. Nem todos são 100% digital, né? Ou seja, do início ao fim, mas ali ele consegue ter um canal, a ideia do MS Digital é ter um canal único ao cidadão,
um aplicativo único, onde o cidadão encontra todos os serviços do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Vou citar só alguns exemplos de serviços. Lá nós temos uma carteira de vacinação, ela está lá. Você baixa lá, o Mestre História vai trazer a carteira de vacinação tua, ela baixa o certificado seu, que você às vezes tem que comprovar a vacinação, se você está imunizado ou não, está tudo lá bonitinho, né, integrado isso com o governo federal. Nós temos a carteira de pesca, que é do pescador, está lá também, você consegue ter ela, está lá no seu, né, no MS Digital. Tem uma carteira do SUS, que muita gente nem sabe o número do SUS. Baixa o MS Digital, informa teu CPF que ele vai trazer a carteira do SUS para você, porque o número do SUS, no decorrer do tempo, ele mudou algumas vezes, lá está com a última numeração, ou seja, também integrado com o governo federal. Nós temos a carteira do servidor público, também está dentro do MS Digital, como temos outros serviços voltados ao servidor público, e agora, por último, nós lançamos a carteira estudantil, dentro do MS Digital. Ou seja, ali é um canal que a gente está proporcionando e colocando cada dia mais serviços voltados ao cidadão, para que a gente consiga facilitar a vida do cidadão e fazer com que cada dia o Estado seja mais eficaz e cumpra com a sua obrigação, que é dar o melhor à sociedade, né? Nós, como servidores públicos, somos pagos com dinheiro da sociedade, e nós temos por obrigação entregar o melhor para a sociedade. Eu, como servidor público, eu tenho paixão naquilo que eu faço, realmente eu gosto, todo dia eu acordo com todo entusiasmo para vir a fazer e acontecer, né? Eu acredito naquilo que eu faço, e graças a Deus a gente que eu coloco não é eu, é toda uma equipe, porque eu sempre coloco nas minhas reuniões que eu sozinho não vou a lugar algum, mas nós juntos vamos muito longe. E com isso a gente tem entregue bastante produtos à sociedade, graças a essa união, não só da SGI, mas do governo todo apoiando e acreditando também nessas soluções. Maravilha, dicas de ouro já, né? Acho que isso é bem, bem relevante, né? Até para quem está acompanhando a gente. E claro, Diego, acho que você também traz aqui para a gente essas duas visões, assim, né? Que é muito, muito interessante, de dentro e de fora da administração pública, e tão imerso na iniciativa privada, que às vezes consegue levar as coisas um pouco mais rápido, né? Consegue envolver pontos de vista diferentes. O que você daria de dica? Se você como gestor público aí, o que você acha que valeria a pena, né? Para agilizar essa transformação digital e melhorar a gestão pública? Acho que eu vou ser bem breve mesmo. Pessoal que está passando por isso, não desista da transformação digital. Não desista, não. Os projetos são grandes, as coisas são demoradas, vai dar dor de cabeça, vai ter muito conflito entre pessoas. E porque, querendo ou não, a gente está trabalhando entre pessoas. Então, esse conflito, ele é necessário para que a gente consiga entregar o melhor serviço para o cidadão mesmo. Seja na parte privada, porque, querendo ou não, a parte privada também está querendo melhorar o serviço da pessoa, ou seja, no governo. Então, não desista dessa transformação, vai dar dor de cabeça, vai ser difícil, vai ser um processo, muitas vezes, no início lento, que a gente não vai ver evolução. Você trouxe algumas perguntas como indicadores, que muitas vezes a gente não coleta lá no início e depois a gente vai atrás para ver mais ou menos o que a gente está evoluindo, mas são passos que a gente vai dando aos poucos e vai conseguindo mensurar o progresso. Então, não desistam de transformar digitalmente o seu órgão ou sua empresa privada. Um desafio tanto. Bom, pessoal, chegou ao fim a nossa conversa de hoje, né? Nossa Conexão GovTech de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós temos tido edições todo mês, né? Fico à disposição aqui para quem quiser continuar esse assunto, saber um pouco mais como a Digicas vem se especializando também para apoiar o governo nesse desafio digital. Na descrição do vídeo aqui, nós vamos deixar o contato dos nossos convidados também, se você quiser estressar um pouquinho mais esse assunto com algum deles ou com todos eles, fique à vontade. Sandro e Gustavo, eu queria deixar aqui o nosso agradecimento, dizer que foi uma honra tê-los conosco aqui nesse bate-papo, dizer que nós ficamos muito felizes em ver profissionais dedicados, né, e indicadores tão positivos assim, usando a tecnologia dentro do governo. Fiquem à vontade para falar algo, deixem um recado final aí para o nosso público. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e a criação desse espaço pela Digicas. Eu acho que fundamental esse assunto não se esgota em uma hora, mas a gente sabe que essas iniciativas que trazem muitas vezes a percepção da importância e da relevância da criação da transformação digital e de outros temas que vocês têm discutido mensalmente. Eu acho que só me deixa orgulhoso participar disso, saber que eu estou aqui
para apoiar e para criar essa sementinha da transformação digital e da importância disso, não só para o Estado, né? Como a gente já discutiu aqui, as empresas estão se adequando para atender a isso também. Então, eu acho que tudo isso vem para engrandecer, para crescer e para criar maturidade dentro das organizações. E o governo precisa disso, o governo precisa dessa mudança, sair de um governo clássico, tradicional, e mudar para um governo digital, independente de posicionamento político ou de ideologia. A gente precisa ter um Estado forte, a gente precisa ter um cidadão que pode contar com o Estado, e eu acho que a tecnologia ela vem para isso, ela vem para agregar nisso. Então, eu acho assim, extremamente importante esse tipo de iniciativa, tá? Então, podem contar com a SGI, ela está aqui para apoiar e para participar ativamente de qualquer discussão acerca de tudo que vai trazer melhoria para o cidadão. Então, eu agradeço bastante o espaço, agradeço bastante o convite, estou à disposição, quem precisar de qualquer informação, quiser estender, como a Gabriela disse, né, a gente vai ter aí os contatos disponíveis, está à disposição para discutir e tornar cada vez mais madura a transformação digital dentro do governo do Estado. Ok? Obrigado, gente. Eu primeiramente agradeço o convite, né? Fico muito feliz por esse convite, por essa oportunidade, parabenizo a Disques por esse canal, é uma empresa nossa, do estado de Mato Grosso do Sul, que vem atuando, vou falar, de forma muito eficiente, trazendo grandes soluções para o governo do estado de Mato Grosso do Sul, como para outros governos também. Então, a gente fica feliz com essa parceria. A gente coloca que a transformação digital é contínua, todos os dias, rotineira, né? E realmente, nós como gestores, nós temos que acreditar na transformação digital e se empenhar em fazer acontecer. Não ouvir negativismo, ouvir o positivismo, acreditar, saber contornar com sabedoria, com humildade, com tranquilidade para alcançar o objetivo que nós, como servidores públicos, temos a obrigação de fazer e entregar à sociedade. Então, a SGI ela tem esse espírito de colaboração, de entrega, de empenho, de compromisso e de capacidade dos seus colaboradores. Isso é importante para a gente ter grandes soluções e grandes resultados. E a gente acorda todos os dias sabendo que não está bom, tem que melhorar. Porque o dia que a gente acordar e falar que está tudo lindo e maravilhoso, alguma coisa está errada, nós paramos o tempo. Então, é contínuo, essa melhora é contínua. Né? A gente que também é da tecnologia foi desenvolvedor, quando você pega um código-fonte teu lá de trás e olha e fala, nossa senhora, como que é que eu fiz isso? Meu Deus, nossa, fiz desse jeito. Então, isso é bom, é porque você cresceu tecnicamente. Você olhar uma coisa que você fez há 1 mês, há 3 meses atrás, achar que aquilo era o perfeito, você parou no mundo, você já está sendo atropelado. Então, a melhora ela é contínua, e você tem que sempre buscar essa melhora contínua junto com seus colaboradores. E é claro isso que nós sozinhos não vamos a lugar algum, realmente tem que ter todos junto com nós nesse movimento para que isso aconteça. É um movimento de coletivo, é um movimento de pessoas num único foco, numa única direção para alcançar esse objetivo. Então, graças a Deus, a SG tem esse foco, o governo do estado de Mato Grosso do Sul está nesse foco, e eu tenho a honra e o prazer de sempre estar aqui trabalhando e servindo a nossa sociedade, e sempre disponível não só a DISC, como aqueles que estão nos ouvindo, precisar ter alguma dúvida, esclarecer algo que não ficou claro, estou sempre disponível. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, nós que agradecemos. Diego, muito obrigado pela sua contribuição aqui sempre com a gente, né? O Diego esteve e estará sempre com a gente aqui no Conexão GovTech. Obrigada aí pela sua participação. Deixa um recadinho final aí para quem acompanha a gente. Bom, pessoal, obrigado, Sandro e Gustavo, principalmente, de estar sempre esse caminho aberto e a SGI ser sempre transparente e conseguir realmente mostrar aquilo que vem alcançando dentro do governo do Mato Grosso do Sul. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo pela sociedade. E pessoal que estivermos ouvindo e quiser ouvir um pouco mais desses temas, ou algum tema aprofundado que, eu gostaria de ouvir isso mais dentro do governo, ou da tecnologia, como isso é feito pelas empresas, ou até pelo próprio governo, a gente tem nosso canal Soluções Digix no Instagram, manda um direct para a gente.
para a gente trocar uma ideia, que a gente vai melhorando cada vez mais essa comunicação que a gente tem aqui, esse canal Conexão GovTech que a gente tem com vocês, que é para isso mesmo, é para a gente fomentar e cada vez mais pessoas conhecerem o que está sendo feito pro cidadão. Muito obrigado, pessoal. Bom, e você que acompanha a gente aí, muito obrigada também, né, por estar acompanhando, por estar interagindo. A gente teve informação de algumas perguntas no chat, nós vamos responder, vamos interagir com vocês. E entre em contato também com a gente, com os nossos convidados aqui, através dos endereços, né, que a gente vai deixar ali na descrição. Eu te convido já para os próximos. A nossa ideia é todo mês ter aqui um novo assunto, novos convidados. Como o Diego falou, acompanhe a gente pelo Instagram, @soluçõesdigix. Nós temos o nosso podcast, acabou de sair do forno também, você pode acompanhar o nosso material. E eu vejo vocês no próximo Conexão GovTech. Até a próxima.